Oiê! Oi, Vanessa, oi, Muniz, oi, Margarete. Tudo bem? Hoje é uma aula gostosa de bolo de laranja low carb. Deixa o pessoal chegando. Oi, Ariana, tudo bem? Já tô aqui com o mise en place prontíssimo. Deixa o pessoal chegando. Hoje a gente vai fazer um bolo de laranja low carb, mas não é só um bolo, né? A gente vai conversar bastante sobre low carb, tem bastante gente nova aqui no perfil, eu tô muito feliz. Eu emagreci com a low carb, e aí eu era engenheira e virei confeiteira saudável, porque realmente me apaixonei por esse universo. Linda é você! Oi, Lu, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Quem gosta de bolo, né? Essa aqui é uma receita muito facinho, porque a gente vai usar o método direto para fazer. Mas tem algumas coisinhas ali, porque é um bolo low carb, né? E a low carb, ela se torna um desafio quando você não sabe trabalhar com os ingredientes. Os ingredientes de baixo índice glicêmico, os ingredientes de carga glicêmica baixo. Oi, Gui, oi, Bárbara. Então, quando a gente tem essa dificuldade, que a gente não conhece os ingredientes, que a gente pega muitas receitas na internet, tenta fazer por conta, não é aquilo que tá na verdade a gente segue o passo a passo da receita, mas como são ingredientes naturais e muda de fornecedor para fornecedor, inclusive eu vou até falar de um ingrediente aqui que mudou. Eu comprei agora, na semana passada, a remessa dessa semana, que eu compro semanalmente. Eu gosto sempre de comprar semanalmente os ingredientes. E do mesmo fornecedor, mas eu senti que mudou na receita. Então, quando a gente entende que cada ingrediente saudável, esses ingredientes naturais, nem as farinhas de oleaginosas, são sementes, são grãos, né? São as sementes que são trituradas e viram farinhas. Então é um alimento, né? Não passa por nenhum processo. Oi, oi, Adriana. Não passa por nenhum processo, né? Ela só passa pelo processo de trituração até virar farinha. Então, por serem ingredientes saudáveis, a gente acaba ficando com receio de usar no dia a dia. Oi, Edilane, tudo bem? Oi, doutora Tamires. A doutora Tamires fez o pão, hoje eu ajudei ela a fazer o pão. Ela fez o pão que nós aprendemos nas aulas que nós fizemos no mês passado. A gente fez uma sequência de receitas, de aulas com receitas, né? E a doutora Tamires fez hoje o pão, ficou perfeito o pão, parabéns. Vamos exaltar essa aluna que fez o pão. Gente, quem não fez o pão funcional que eu ensinei mês passado, que tá salvo lá no YouTube, façam essa receita. Esse pão, ele é sensacional de gostoso, ele é super levinho a massa. São ingredientes do bem, não tem glúten, não tem lactose. Perfeito, não tem açúcar, só tem o açúcar realmente para crescimento da massa. Olha ela falando, façam, é gostoso. As farinhas saudáveis, as farinhas sem glúten, elas têm um sabor característico delas, né? Então, nesse pão vai polvilho lembra pão de queijo é gostoso. Farinha de arroz, eu amo, apesar de ela ser uma farinha muito seca, se você não souber usar ela, vai deixar o seu produto muito seco, mas ela tem um sabor gostoso, sabe? Compra um pouquinho dela e experimenta assim pra você sentir o sabor dela. Vai a farinha de oleaginosa, eu gosto de usar a farinha de castanha de caju nesse pão, porque também tem um saborzinho gostoso. Ai, gente, só façam. Ela falando aí, só façam. Ela tava muito receosa de fazer, né, Tamires? De errar, de não dar certo. E deu super certo. Ela mandou uma foto. Se ela permitir, depois eu compartilho com vocês. Mas vamos voltar aqui pra receita. Então, esse bolo de laranja é um bolo assim que você pode recriar de diversas formas. Por quê? Porque vai o líquido, né? O que saboriza. Ó,
tá assim dessa cor porque eu coloquei um pouquinho de essência de baunilha. Gente, aonde eu posso, eu coloco baunilha. Eu amo baunilha, sou apaixonada. Então eu coloquei um pouquinho aqui no suco de laranja, mas pode ser suco de limão, suco de maracujá, suco de morango, pode ser qualquer suco que você queira colocar. Aqui tem, deixa eu ver quantos ml? Tem 150 ml. É para deixar realmente o sabor da fruta, para você comer, você sentir o sabor da fruta, tá? Então, não tem no suco de limão, eu indico você, se você for fazer de limão, que fica muito gostoso também, não colocar 150 ml de limão, colocar 100 ml de limão, um pouquinho de água, por conta da acidez do limão, tá? Então, assim, frutas que forem muito ácidas, aí você acrescenta ali um pouquinho de água, um terço da quantidade, um pouquinho de água por conta da acidez. E também essas frutas mais cítricas, né? O limão principalmente, ele entra em contato com o fermento. Então, para o seu bolo também não expandir, né, e borbulhar, aí entra já na química dos bolos, tá? Vocês sabem que eu falo pra vocês que bolo, confeitaria é química, é física, é precisão, são contas que tem que fazer. No curso tem uma aula que é a aula de formas, né? E aí eu te ensino suponhamos que nem essa receita aqui, eu vou usar essa forma aqui, que já tá untada, inclusive. E aí, Jéssica, não tenho essa forma desse tamanho. Essa daqui tem 15 centímetros, não tem essa forma desse tamanho. Posso trocar? Como que você vai saber que essa receita que é uma massa mais leve vai dar certo numa forma que não tem o furo no meio? Porque essa forma aqui, que tem o furo no meio, ela vai ajudar a massa. Porque como que funciona? Quando você coloca para assar, o forno, a massa começa assando de fora para dentro. Por isso que quando a gente sabe que o bolo tá pronto quando a gente fura o meio. Furou o meio, saiu sequinho, significa que tá bom. Agora, se você fura nas laterais, e aí, saiu sequinho, e aí quando você tira o bolo, o meio murcha, porque o meio tava cru, por isso. Porque ele assa de fora para dentro. Então, essa massa aqui, que é uma massa mais leve, é uma massa que não tem muito peso, a gente vai fazer pelo método direto, mas ela é uma massa leve, então eu gosto de fazer com o furo no meio. Jéssica, não tem o furo no meio. Duas coisas que eu vou te indicar, tá? Se não tiver o furo no meio, pode ser uma forma assim, um pouquinho menor, tá? Mas que seja um pouquinho mais alta. Ou então, o que você pode fazer? Na massa, para ela ficar um pouquinho mais pesada, para ela criar força, se não tiver como uma forma mais... Se você for usar uma forma retangular, né? E aí o aquecimento não vai chegar totalmente no centro. Você pode colocar o quê? Mais um pouquinho de farinha de coco e deixar a massa um pouco mais densa para segurar essa massa. Quando a gente for colocar a farinha de coco, eu vou explicar para vocês. Então, assim, esse bolo ele pode ser consumido por diabéticos tipo 1 e tipo 2. Isso aqui eu tô falando tanto para clientes, tanto para alunos, quanto para as alunas aqui que fazem para vender, tá? Então, essa massa aqui, a gente pode ser consumida por diabéticos tipo 1 e tipo 2, intolerantes à lactose, intolerantes ao glúten, celíacos, pessoas que estão em processo de emagrecimento, quem faz low carb verbo, quem faz a low carb, ela é dividida em vários subnichos, né? Low carb é um termo, é uma estratégia nutricional, mas que dentro dela cada pessoa pode fazer de um jeito. Você pode consumir desde 50 gramas até 150 gramas de carboidratos dentro da low carb. Então, suponhamos, uma pessoa que pode consumir 150, uma pessoa que faz low carb e faz low carb, sei lá, para ganhar massa muscular. Tô dando um dos exemplos dentre vários, né? Que tá fazendo low carb para ganho de massa muscular. Ela pode consumir esse bolo tranquilamente, porém também aqui entra na receita que a gente vai fazer na sexta-feira, que eu coloquei o nome bolo de amêndoas low carb da paz, porque é uma massa low carb, mas que tem
porcentagem na massa de farinha de arroz. Por quê? Porque justamente essa pessoa que faz a low carb pode consumir carboidratos, que ela não é diabética, que ela não tem problema com doenças cardiovasculares, doenças crônicas, que pode consumir esse tantinho de farinha de arroz, não tem problema. Então, assim, a estrutura desse bolo low carb é um pouquinho diferente da estrutura do bolo que nós vamos aprender na sexta-feira. Esse bolo aqui, o resultado final dele é um bolinho mais úmido, característica de um bolo low carb, porque é feito de oleaginosas. É um bolinho um pouquinho mais úmido, mas ainda assim é fofinho, gostoso para tomar com café. E o bolinho de sexta-feira, que aí não pode ser consumido por diabéticos, pessoas que têm questões com doenças crônicas, né? Vai ficar um pouquinho mais sequinho por conta dessa pequena porcentagem de farinha de arroz. Então é tudo isso que a gente vai conversar, que a gente já tá conversando, tá? E amanhã a receita do bolo de chocolate funcional que nós vamos fazer. Então vamos começar a preparar? Já expliquei para quem é esse bolo, agora vamos começar a fazer. Primeira coisa de tudo, fazer o mise en place, né? Então aqui já tá tudo separado. Separei os ovos, separei o líquido, separei as farinhas, separei a farinha de coco à parte, não tá junto com os outros secos, e o fermento à parte também. Quando eu for adicionar a farinha de coco, eu vou falar porque ela está aqui solitária, abandonada, sozinha. Quem mandou ela ser diferentona? Vou começar colocando os ovos, tá? Aqui tem 5 ovos, mas na receita de vocês vai ter 4. Por quê? Os ovos que eu uso, eu sempre falo aqui que os ovos que eu uso são os ovos que em média tem 60 gramas, tá? Nas receitas do curso eu achei até melhor colocar os ovos em gramas e não em unidade. Por quê? Os ovos, dentro dos tipos dos ovos que existe, tem ovo desde 43 gramas, 45 gramas, até ovos de 70 gramas. Então imagina, eu comprei... Oi Rita, tudo bem? Vai ficar salvo, todas as aulas dessa semana vai ficar salvo até domingo, tá? Eu vou subir no YouTube depois, vai ficar salvo até domingo. Mas aproveitem, prestem atenção aqui, assistam, porque se vocês pegarem só a receita, pegar a receita e fazer de qualquer jeito, não vai dar certo. Eu tô falando que não vai dar certo, por quê? Porque tem o passo a passo. Por causa do quê? Da farinha de coco. Por causa do quê? Dos ovos. Então vocês fiquem aqui. Ou então quem quiser assistir depois no YouTube também pode, mas assistam a aula para vocês fazerem certinho o bolo, para dar certo o bolo de vocês, tá bom? Então vamos lá. Aí o que acontece? Os ovos eu compro semanalmente. Os ovos dessa semana, meu fornecedor falou para mim que não eu uso ovo jumbo, né, que tem em média 55, 60 gramas. Mas eu considero um ovo nas minhas receitas 60 gramas. Eu peso tudo. Se não tem 60 gramas, eu pego um ovo, bato ele assim e acrescento dentro da massa até dar a quantidade de gramas que eu preciso. E aí o fornecedor falou pra mim, Jéssica, não tem ovo jumbo. Eu falei, oi? E ele tinha só o que? Ovo extra. O ovo jumbo tem 60 gramas. O ovo extra tem 45, são 15 gramas diferentes. Gente, num bolo, principalmente low carb, que a gente usa muitos ovos para dar estrutura, né? Para os ovos coagular dentro da massa, a gente usa muito as proteínas dos ovos para ajudar na estrutura do bolo com as outras, com as farinhas, é muito importante. Então, essas 15 gramas de um ovo, imagina, aqui lá 4. No total vai dar 60 gramas, quase um ovo. Então, por isso que aqui tem 5, tá? Na receita de vocês tem 4, mas eu coloco do lado 60 gramas. Então, 60 gramas cada ovo, isso. Então, na hora que você for fazer, se não bateu a quantidade de ovos que pede a receita, pega um ovo, bate ele e acrescenta aos poucos até dar a quantidade, tá? É importante isso, é uma observação muito importante, porque se faltar ovo, o ovo aqui ele também entra como líquido na massa para fazer o método direto. Ele vai ajudar aqui a dar força para essa massa
bater aqui no liquidificador. Então, se faltar, a massa vai ficar pesada e você vai falar, nossa, por que a massa tá pesada? É porque tá faltando um líquido, né? Que no caso são os ovos. Então, vem aqui. A minha mãe chegou. Vamos colocar os ovos. Oi, mãe. Oi, filho. Tudo bem? Tô bem, a senhora? Eu tô bem. Estou colocando o suco de laranja com uma pitadinha de baunilha, porque eu adoro baunilha, vocês sabem, eu amo baunilha, gente. Ai, a baunilha, quando o bolo tá assando, o bolo funcional, a gente sabe que ele tá pronto, porque quando ele tá assando, o açúcar, né, do bolo funcional, ele vai caramelizando dentro da receita e você sente aquele cheiro. Nos bolos low carb não tem açúcar, então não tem o que caramelizar, não tem o que dar aquele cheiro, aquele aroma dentro da cozinha. E aí você coloca uma pitadinha de baunilha, dá um cheiro assim, e eu acho perfeito. Acho que bolo tem que ter cheiro, né? A gente tem que ter um cheirinho pra gente sentir, pra deixar perfumado o local. Ai, não peguei a tampa, peraí. Ai, caracas. Eu não peguei a tampa tá lá em cima na minha mãe. Não tem problema, eu vou pegar esse negocinho aqui que tampa numa boa. Tá? Então aqui eu coloquei os líquidos. Já vou colocar a farinha de oleaginosa. Eu tô usando farinha de castanha de caju, olha ela de pertinho. A farinha de castanha de caju, ela às vezes muda também. Às vezes ela vem assim mais marronzinha, às vezes ela vem mais douradinha. E é tudo do mesmo fornecedor. A gente pega com a mesma pessoa e às vezes vem diferente, normal. E também o xilitol e o eritritol. Eu estou usando os dois. Pra quem sabe, pra quem me conhece, pra quem sabe não, né? Pra quem me conhece sabe que eu amo fazer mix de adoçantes. Antigamente eu usava só o xilitol, mas o xilitol me dava... Eu sentia que eu tinha algum desconforto intestinal. O xilitol, ele cria água dentro do nosso... Falando assim, resumidamente, né? Ele cria água dentro do nosso intestino e essa água cria gases e aí esses gases nos dá dor de barriga. É característica do xilitol, por isso que tem muita gente que não gosta. Porém, dentro dos adoçantes, ele é o que adoça mais, né? É o que chega mais ali no saborzinho do açúcar. Então, o que a gente faz? O que eu faço, que eu ensino para vocês fazerem? Usem e abusem dos mix de adoçantes. Porque como cada adoçante tem a sua característica, juntos eles formam o adoçante perfeito. Aqui eu estou usando o xilitol para dar o doçor que a gente quer dentro da massa, com o eritritol para também adoçar, mas diminuir esse desconforto. Ah, Jéssica, por que você não usa só o eritritol? Porque o eritritol, ele adoça até 70% do xilitol e também ele dá uma ardência na garganta. Ele é bem... Ele dá uma ardência na garganta, que é característica dele também. Então eu junto os dois, um para dar o doçor e aí o outro, para não usar tanto, a gente usa o eritritol para dar essa balanceada e poder comer 2 pedaços de bolo sem sentir vontade de ir no banheiro, tá? É por isso que eu uso os dois, é por isso que eu recomendo usar os dois. E aí se a gente for fazer alguma receita, tem outros tipos de mix de adoçantes, no curso tem lá todos os mix que eu uso. E aí pra fazer outro tipo de... Se você quiser fazer um doce de leite, a gente também coloca aqui um pouquinho de isomalte, que é um adoçante que carameliza, mas ele é bem carinho. Então, eu uso ele só para fazer doce de leite ou para fazer pudim também, que a gente quer que carameliza. Vou bater aqui. Ai, mãe, já coloca pra ele, por favor, que ele tá assim, vesgo de fome. Peraí, deixa eu pegar a espátula. Meu Deus, gente, eu sem filtro, às vezes sai o filtro assim, gente, essa é a minha cara de cansada, de confeiteira, empreendedora, professora, mãe, entendeu? Filha, de tudo aqui, tá? Então não se assustem com o meu rostinho cansado, que às vezes o filtro sai, não se assustem, tá? Deixa eu mexer aqui.
pra vocês. Fica bem líquido. Deixa eu tirar daqui pra mostrar pra vocês. Vai ter receita de pudim no curso. Na verdade, eu tô pensando em ensinar pra vocês aqui mesmo. Isso. Porque é tão simplesinha a receita do pudim. Nossa, é muito simples fazer pudim low carb. Lógico que a gente vou ensinar a fazer a parte que vai, indignada. Eu fico indignada com as receitas de pudim de low carb que eu vejo por aí. Que é aquela calda branca transparente. Não, gente. Tem adoçante que entra na low carb, que pode ser consumido por diabético assim. O adoçante pode ser consumido por diabético, pode ser consumido por qualquer pessoa, gente. Porque assim, se o diabético que não pode consumir açúcar pode consumir, você também pode. Então, o isomalte, ele é um adoçante mais carinho, ele é bem carinho sim, mas ele carameliza, entendeu? E ele entra na low carb. Então, num pudim, suponhamos que eu vou ensinar pra vocês. Oi! Vai ficar salvo. Eu vou subir no YouTube depois, viu, Fabiana? Você sabe se eu posso consumir xilitol para amassado? Você sabe se eu posso consumir xilitol puro amassado com abacate? Claro, você pode. Xilitol, ele é um açúcar, tá? Porém, a gente usa ele em quantidade menor que o açúcar. Se você colocar, suponhamos, se a receita pede 100 gramas de açúcar, aí você coloca 100 gramas de xilitol? Não. Xilitol a gente usa em média 70%, 2/3 ali do açúcar. Se você colocar a mesma quantidade, você não vai conseguir comer. Vai arder, vai dar desconforto intestinal, vai dar ruim. Mas pode sim. Fazer um mixinho ali também com eritritol, entendeu? Bate, pulveriza. O que eu ia falar. O xilitol, gente, xilitol, eritritol, adoçante, a forma mais pura que vocês encontrarem, vocês compram, tá? Eu não indico já comprar pulverizado. Por quê? Porque tem muita gente que vende já pulverizado, misturado com algum tipo de amido, com algum tipo de açúcar, vende adulterado. Então compra em cristal e pulveriza em casa. O que é pulverizar? Bater no liquidificador. Bate no liquidificador, já vira em pó, tá? E que nem aqui. Aqui eu não pulverizei antes de colocar, mas por quê? Porque essa aqui é uma massa de liquidificador, então ele vai se dissolver aqui. Mas eu sempre pulverizo, que nem. Se não pulveriza e faz cookie, o cookie não fica doce. Se não pulveriza, tipo essas massas que é pra bolear, que não vai dissolver, tem que pulverizar pra ele se misturar corretamente na massa, pra massa ficar realmente docinha. Senão ele não pulveriza, ele não derrete, ele não é igual ao açúcar que derrete quando vai pro forno. Então ele fica os cristalzinhos dentro da massa, então tem que pulverizar, tá? Ó, olha como a massa tá líquida. Bolo low carb. Grava isso que eu vou falar agora. Bolo low carb, bolo funcional, bolo sem glúten, qualquer tipo de bolo saudável que vocês forem fazer sem farinha de trigo, a massa é a mesma. Tem como a gente sugerir alguma receita? Claro, vocês podem sugerir o que vocês quiserem. Eu faço aqui. Gente, eu estou aqui para ensiná-los e transformar qualquer receita desse mundo numa receita saudável, porque é possível. Tá? Podem mandar que vai ser um prazer. Adoro desafios, viu? Pode me mandar desafios que eu gosto. Pulverizar, Edilane, é bater no liquidificador. É pegar um cristal, é pegar alguma coisa ali que você queira transformar em pó. Aí você pulveriza, tá bom? Ó, então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que tá uma massa líquida? Tá vendo? Tá líquido tipo suco, né? Tá bem suquinho, porque a gente ainda não colocou a farinha de coco. Então, essa receita aqui, ela pede 65 gramas de farinha de coco. Então eu vou pegar a farinha de coco, vou jogar de uma vez. Não. É saudável, mas a consistência dessa massa é como se fosse a consistência de uma massa com farinha de trigo, tá? Então, você tá
Sabe quando você pega, sabe essas massas comuns de bolo caseiro que a gente faz com farinha de trigo, bate no liquidificador, fica aquela massa cremosa, mas que ela consegue bater aqui no liquidificador? Então, é a mesma consistência. A farinha de coco, assim que a gente coloca ela já não faz o efeito. Então, você coloca um pouco, espera, ela vai absorvendo os líquidos da receita, que ela é fibra, né? As fibras da farinha de coco vai absorvendo os líquidos da receita, vai incorporando e aí você vai adicionando até você ver que continua batendo, porque a gente ainda vai adicionar o fermento, tá? Então, nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o forno, só um momento. Liguei o forno. Então vamos lá. Por quê? Porque a farinha de coco, se a gente que nem vai 65 gramas, sim, mas não coloca de uma vez. Ah, Jéssica, na receita tem 65 gramas, eu vou colocar a quantidade que tá na receita. Não. A farinha de coco, quanto mais fina e branca, melhor. Gente, essa aqui é a farinha de coco perfeita, tá? Branca, fininha, clarinha, linda, maravilhosa. Porém, ela absorve muito rápido, coloca aos poucos. Eu sempre falo pra vocês e eu sempre vou falar. Porque eu posso falar assim, eu posso dar aula aqui todos os dias, que todo dia, como tá chegando gente nova aqui, o pessoal tem muita dúvida e medo de usar a farinha de coco. Gente, eu amo a farinha de coco. Nos bolos low carb, ela meio que faz o papel, ó, aspas, tá? Mas ela meio que faz o papel do âmido dos bolos funcionais. Nos bolos funcionais, para dar liga, dar elasticidade na massa, a gente tem os âmidos, né? A gente usa a fécula de batata, o âmido mesmo. Então, isso ajuda. Nos bolos low carb, a gente tem a farinha de coco, são as fibras, que vai ajudar a dar essa estrutura na massa, tá? Então, eu vou colocando aos poucos, para vocês verem, e eu vou mostrando para vocês, ó. Coloquei metade, tá vendo? Eu já vou mostrar, eu vou bater. Ó, coloquei metade, tá? Vocês viram que eu coloquei, deixei bater aqui 30 segundinhos, contei até 30 na minha cabeça. Ó, quero mostrar pra vocês, não sei se dá pra vocês verem. Ainda tá líquida, tá vendo? Mas ela desce mais pesada. Ela consegue fazer o fio, tá vendo, ó? Ó. Ainda tá líquida, mas ela já tá mais pesada que antes. Esse não é o ponto. O que a gente vai fazer? Vamos colocar mais farinha. Quando eu faço aqui a produção, né, que eu faço muito, que tipo, eu faço 3 massas, faço 4 massas no mesmo bolo, gente, eu faço o mesmo processo, tá? Quando eu faço 4 massas, tipo, vai 200 gramas de farinha de coco numa massa. Eu faço esse processo, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. Um dia eu quero abrir, eu já tive loja, eu tive loja durante 1 ano, e aí, quem conhece a minha história, né, sabe que eu já tive loja, meu sócio não pensava como eu, não tinha a visão que eu tenho pra Natuicia, e aí a gente fechou a loja, eu voltei a vender de dentro de casa, e vai ter um dia que eu vou ter que fazer um baldão de bolo de chocolate, e eu vou adicionar as farinhas de coco nesse mesmo processo. Porque é melhor ter essa paciência de adicionar pouco a pouco do que adicionar de uma vez e aí a farinha de coco vindo do fornecedor, você não ter testado antes, seu bolo ficar uma sola só, porque ela deixa a massa dura, tá? Deixa a massa seca, 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 seca. Ó, eu coloquei tudo porque tá muito líquida ainda. Eu vou colocar um fermento. Já incorporou. Olha que linda.
Já coloquei o fermento, ó. Estão vendo, gente? Vou chegar mais pertinho pra vocês verem, ó. Olha essa massa. Vendo? Uma massa cremosa. Ó. A farinha de coco ainda vai agir, vai ficar mais cremosa. Mas eu não posso, tá vendo que cai? Ó. Ai, meu Deus, eu amo. Ó. Tá vendo? É a consistência de uma massa de um bolo, como se fosse com farinha de trigo. Uma massa cremosa pra ficar uma massa fofa, linda, maravilhosa, perfeita. A farinha de coco ainda vai sugar um pouquinho do líquido dessa receita, mas a gente já vai colocar ela na forma, já vai colocar no forno. Não pode deixar essa massa descansando. Quanto mais deixar ela descansando, mais a farinha de coco vai sugar. E esse é um processo que ela tem que fazer lá dentro do forno, para dar estrutura na sua massa, tá? Se deixar aqui a massa ficar muito pesada, seu bolo não vai ficar legal. Então é um jogo rápido. Por isso que é necessário fazer um mise en place, por isso que é necessário... Eu quero que vocês vejam. Dá pra vocês verem? Oi, Roberta, vocês estão conseguindo ver? Eu quero que vocês vejam a massa caindo na forma. Oi, Sauan. Ó, vou jogar na forma, quero que vocês vejam a cena da massa bem cremosa. Vocês estão conseguindo ver? Olha essa massa, gente. Esse bolo aqui vai crescer, vai ficar lindo. Vamos raspar tudo, gente. Confeiteira tem que ter pão duro, viu? Pão duro é isso aqui, ó. Pão duro raspa tudo, todos os cantinhos, ele pega tudo. E assim, venhamos e convenhamos, né, gente? Massa low carb, que a gente usa uma farinha que custa 30, 40 reais o quilo, não pode sobrar uma gota. Então, vocês adquiram um pão duro, que ele vai ser muito útil para vocês. Já tá aqui, ó. Tá vendo? Tem 2 dedos e meio da forma, é isso que tem que ter mesmo, que o bolo vai crescer, vai ficar lindão. Eu vou colocar lá no forno, já volto. Oi, Karina, tudo bem? Oi, Fran. Gente, amanhã cedo eu vou soltar, eu e a Semi Joias vamos soltar um sorteio de Páscoa, tá? Vai ser um colar prateado, lindo, maravilhoso. E um ovo de Páscoa. Amanhã eu vou soltar esse sorteio, que vai ser top de Páscoa. Eu falei pra vocês... Nossa, deixa eu colocar o bolo passar, pera. O meu forno, ele é elétrico, então ele esquenta muito rápido, por isso que eu coloquei naquele momento. Mas se o seu forno é convencional, coloca aí uns 15 minutos pra ficar pré-aquecendo, que ele tem que estar bem quentinho, tá? Porque ele tem que chegar nos 60 graus, o bolo ele começa a assar quando o forno está em 60 graus. Então tem que ser esse período certinho, essa temperatura certinha, para os ovos começar a coagular certinho, para o bolo ficar estruturado, lindo, maravilhoso. Então, o que eu tava falando, amanhã cedo a gente vai soltar um sorteio de Páscoa. No Dia das Mulheres, no sorteio das mulheres, eu falei que ia ter vários sorteios. E vai ter, gente. Nesse momento de pandemia, eu quero dar vários presentes que eu puder dar de presente para as clientes. Tem bastante cliente que mesmo em tudo isso que a gente tá vivendo, se tá fiel aqui comprando comigo, com a Fran. Então, a gente decidiu fazer um sorteio. Amanhã vai soltar, vai ser uma joia. Então, a gente vai esperar... Oi, Vinícius. Eu vou esperar o bolo assar. Não sei se vai dar tempo mostrar pra vocês aqui, mas eu vou mostrando pra vocês nos stories. Vocês têm alguma dúvida? Não vou começar a eu falar mesmo aqui desenfreado. Vocês sabem que eu começo a falar desenfreado aqui, né? Eu falo sobre tudo. Alguém tem alguma dúvida? Essa aula aqui, ela vai ficar salva. Eu vou subir ela no YouTube, junto com os ingredientes,
tudo certinho. Eu vou colocar o que você pode substituir no, no suco, né? E também na oleaginosa você pode substituir, eu usei farinha de castanha de caju, mas você pode substituir por... Muito bom seus bolos. A Ed é uma cliente. Eu falo pra todo mundo, quem vai comprar primeiro meu curso vai ser tudo minhas clientes, gente, que já comeu, né? Eu tenho algumas clientes que eu não tive, que não teve a oportunidade de comer os produtos da Natucia, porque mora muito longe e os produtos da Natucia são todos perecíveis, né? Não tem como eu entregar pra elas. E aí eu fico ensinando elas a fazerem as receitas pra elas experimentarem, né? Pra poder comer. Porque acho que a forma que eu posso mais entregar pra vocês é as receitas, é as técnicas, é o meu conhecimento que eu adquiri nesses 5 anos de confeitaria saudável. Olha, gente, passou 5 anos pra agora eu ver a necessidade do quanto que é importante as pessoas aprenderem. Eu tenho, mas o que me despertou em ensinar foi por conta disso, que uma cliente indica para outra, e aí eu tenho um cliente de muito longe, mas que eu não consigo atender, e aí eu falei, meu, vou ensinar. Quando tem, ó, a Nadir, quando tem farinha de arroz na receita, posso trocar pela farinha de coco? Não, Nadir, por quê? A farinha de arroz na receita, ela tem um papel de dar estrutura. Ah, Nadir, obrigada, namora mesmo, viu? Mas ó, não comprou? Meu, tem muita receita lá no YouTube. Faz as receitas que eu ensino. As receitas que eu ensino são as receitas que eu vendo aqui, tá? Deixa eu responder pra você. A farinha de arroz, na confeitaria funcional, ela é usada como estrutura. É uma farinha de estrutura. Então, suponhamos, na receita, ela é de 100% da receita, a gente usa 50%, 40% só de farinha de arroz. Na confeitaria low carb, a gente usa farinha de arroz, claro que quem pode consumir farinha de arroz, tá? Os meus produtos aqui da Natucia são low carb para diabéticos, então eu não uso farinha de arroz, não uso farinha de aveia, farinha de grão de bico, essas farinhas não entram aqui, inclusive nas receitas do curso não tem farinha, não tem receitas low carb com esse tipo de farinha, mas se você quiser colocar um pouquinho, a gente tira um pouquinho da de amêndoa, da de oleaginosa e coloca um pouquinho da de arroz. Substituindo pela de coco. Não dá. Por quê? A farinha de coco na confeitaria funcional, ela entra como acessória. Mesmo assim, é muito difícil uma receita que você vai ver. Eu particularmente não tenho. Por quê? Porque não tem necessidade mesmo. A farinha de coco, ela entra como uma farinha que dá estrutura, porém ela é acessória, né? Que nem aqui. Aqui nós usamos 130 gramas de farinha de oleaginosa e 65 gramas de farinha de coco. A farinha de coco aqui, como a gente usou muitos ovos, vocês viram que a receita ficou bem líquida antes de colocar a farinha de coco. Então, quando a gente coloca a farinha de coco, aqui ela tá fazendo o papel de dar estrutura, dar liga, tirar um pouco do excesso de umidade das farinhas de oleaginosa, que são características delas, né? Por isso que os bolos low carb são um pouquinho mais úmidos. Então, assim, são duas farinhas, farinha de arroz e farinha de coco, são duas farinhas completamente diferentes. As duas, elas têm um papel completamente diferente, mas as duas ressecam a receita. A farinha de arroz, se você não fizer um equilíbrio com ela, com outras farinhas, sua receita vai ficar seca. A farinha de coco, se você não fizer o equilíbrio, também vai deixar a receita seca. Então, não. As duas não podem ser substituídas uma pela outra, tá? Mas assim, tem a farinha de coco, substituir ela, não tem nenhuma que substitua ela, tá? Lógico que dentro da low carb, ela dá uma estrutura, a gente pode dar estrutura com outras coisas, a gente pode dar estrutura, por exemplo, com psyllium, com goma xantana, mas isso vai de receita para receita. E a farinha de arroz a gente dá estrutura na confeitaria funcional. Tá bom, Nadir? A Rita.
Quando eu compro, se deixar minha filha de 5 anos, come tudo, eu fico sem. Ah, a Rita é uma cliente também. A Rita é antiga, a Rita. A Rita compra comigo quando a Natícia era pequenininha, que eu vi que eu colocava os produtos em sacola de plástico mesmo, gente. Nossa, no comecinho a gente era bem simplesinho. E foi crescendo tão grande, tão grande, tão grande. E assim, cresce, eu vou investindo, vou investindo. Inclusive, eu mudei o adesivo da Natissi, a gente mudou a logo. A logo não, né? Mudei o adesivo que vai no bolo de pote. Tô esperando chegar para fazer umas fotos incríveis dos produtos. A Rita é uma cliente intolerante à lactose, né, Rita? Que abusa aqui. Oi, Major, tudo bem? Amiga, eu nem falei da gordura na receita. Eu misturei com os ovos. Amiga, qual gordura você usa nas preparações do bolo? Eu uso óleo de coco. Muito obrigada, Fran, por essa pergunta, porque eu esqueci de falar da gordura, gente. Eu fico conversando aqui. Eu uso óleo de coco sem sabor, tá? Se você não gosta do óleo de coco, se você acha que é muito caro, você pode trocar ele por óleo de girassol. Tem gente que vai achar um absurdo eu falando isso. E também você pode trocar por manteiga ghee, tá? Inclusive, vocês querem que eu mostre pra vocês como faz manteiga ghee em casa? Que é muito simples de fazer. Agora as diferenças, né? O óleo de coco, gente, o mais saudável de todos é o óleo de coco com sabor, o extra virgem, tá? E aí, por que que eu falo para algumas pessoas que falam, Jéssica, o óleo de coco é muito caro? Eu tenho muitas alunas que falam, Jéssica, o óleo de coco é muito caro, posso usar o óleo de girassol? E eu falo que pode. Por quê? Porque o óleo de coco extra virgem, ele tem um sabor residual de coco muito forte, né? Se você coloca ele num bolo, por exemplo, você pode fazer o bolo do sabor que for, você só vai sentir o sabor do óleo de coco. O óleo de coco sem sabor, ele passa por um processo de refinamento. Então, assim, quando ele passa por esse processo, ele fica meio que ali com óleo de girassol, sabe? Então, sim, pode usar, se você não tem problema com colesterol nem nada, sempre usar o óleo de coco derretido, né? Em temperatura, você derrete ele, vai deixar ele ali em temperatura ambiente. Ele estava misturado com os ovos, por isso que eu esqueci. E aí os ovos também em temperatura ambiente, porque todos os ingredientes sempre em temperatura ambiente, tá? Suponhamos aqui. Tirei os ovos da geladeira, bati aqui no mise en place, coloquei no bowl, aí derreti o óleo de coco, vou misturar com os ovos e os ovos acabou de sair da geladeira. O que vai acontecer? O seu óleo de coco vai ficar sólido novamente. Ele solidifica muito rápido em qualquer contato com a superfície mais geladinha assim, o óleo de coco já solidifica novamente. Então tem que ter muito cuidado, tá? Mas eu uso óleo de coco sem sabor que passa por esse processo de refinamento. Ele deixa de ser um pouquinho mais saudável, mas porque assim, ninguém gosta do óleo de coco extra virgem, gente. Ninguém gosta, ninguém gosta do óleo. Se alguém, no começo da Natissi eu usava o óleo de coco, né, com sabor, o óleo de coco extra virgem. E eu explicava pros clientes, né, mas é o óleo mais saudável, Os clientes falam assim, mas fica o sabor de coco, eu quero comer um bolo de chocolate, tá com sabor de coco, eu quero comer um bolo de cenoura, tá com sabor de coco. Não, eu quero comer um bolo com sabor que eu comprei. Então, por isso que eu mudei pro óleo de coco sem sabor. Mas tem isso aí. Mas se você quiser também usar óleo de girassol, pode. E a diferença também, quando guarda na geladeira, o bolo fica mais sequinho com óleo de coco, né? Porque ele volta pro estado sólido dele. E o seu bolo fica duro, firme, dependendo da quantidade que você usar. E o óleo de girassol não, sua massa vai ficar sempre fofinha, sempre linda, sempre maravilhosa. Mas isso vai de gosto, né, gente? Tem gente que julga muito o óleo de girassol porque ele passa pelo processo de refinamento e dizem que faz mal pra saúde, tal. Mas é por isso, tá? Então vai de gosto mesmo. Eu não julgo ninguém, tá? Porque eu não julgo, gente, porque assim, eu emagreci e o meu processo de emagrecimento, eu não tinha grana pra ficar bancando essas coisas, entendeu? Há 5 anos atrás, nossa, eu não tinha grana pra ficar bancando óleo de coco, nada. Então eu usava óleo mesmo, sabe? E, tipo assim, emagreci do mesmo jeito. A questão aqui não é essa, né? A gente tá falando no quesito ser saudável, mas
Quando eu não jogo por isso, sabe? Tem gente que não tem como comprar. E assim, ficar pensando, ficar se sentindo culpado, né? Ai, meu Deus do céu, não tenho óleo de coco em casa, vou ter que usar óleo de girassol. Não se martirizem, é só um pouquinho, vida em equilíbrio. Não vai tacar óleo na coisa. Suponhamos, se quiser usar aqui o óleo de girassol, você vai fazer pra você na sua casa, você não tem nenhuma doença, não tem nada, não tem problema, entendeu? Super tranquilo. A farinha de coco tem um gosto bem acentuado, né? Eu acho forte. Ed, você come os produtos aqui da Natuicia, né? Os produtos aqui da Natuicia têm sabor de farinha de coco? Não tem sabor de farinha de coco. O bolo de chocolate dos bolos de pote aqui da Natuicia, a base é feita com farinha de coco. Eu uso o método espumoso para trabalhar para fazer a massa. E eu faço com farinha de coco, mas sabe por que não fica com sabor de farinha de coco? Porque o cacau na receita desse bolo entra como farinha. Então tem uma quantidade grande de cacau na massa, e aí ele entra como farinha, ajuda ali com a farinha de coco, além de entrar como farinha, ajudar na estrutura, porque o cacau na massa ele dá uma ressecada na massa, então tem que também equilibrar a umidade. E aí mais a farinha de coco, que também é uma farinha que resseca, a gente tem que trabalhar bastante a umidade dessa massa, então por isso que eu uso o método espumoso, tem bastante ovos. Então assim, é uma massa que eu amo ela, porque é uma massa mais em conta. Por isso que os bolos de pote, os low carb, eu consigo manter um preço ali para os clientes que eles consigam ter acesso. Porque eu uso e abuso das farinhas que são mais em conta, né? É a farinha de coco, é o cacau, farinha de castanha de caju. A farinha de amêndoas eu uso mais em bolos que precisa da coloração. Exemplo, Red Velvet, que a farinha de castanha de caju não dá, que deixa o vermelho muito escuro. O bolo de cenoura também, que a gente gosta daquele laranjinha. Então a farinha de amêndoas eu uso ali. E eu explico para as clientes, né? O pessoal tem muito medo também de usar a farinha de castanha de caju. Por quê? Porque ela tem um pouquinho mais de carboidrato que a farinha de amêndoas. Por isso, detonam ela. Eu vejo muita gente falando mal dela, absurdos, porque ela tem um pouquinho mais de carboidrato. Gente, não é esse pouquinho mais da farinha de castanha. Ela dá o mesmo resultado nas receitas. Ela é 3 vezes mais barata que a farinha de amêndoas. E aí o pessoal tem medo por isso. Gente, não é essa quantidade mínima de diferença que ela tem de carboidrato a mais que a farinha de amêndoas que vai prejudicar a sua saúde, que vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. Você tá comendo um pedaço de bolo que tem ali, sei lá, 15 gramas da farinha, não é o que você consome ao longo do dia, né? O que você tomou no café da manhã, o que você almoçou, o que você tá comendo antes de dormir. Então, por isso que conhecer as farinhas tem um módulo no curso que gente, eu tô escrevendo tanto nesse curso que eu nem sei. Eu tô escrevendo muito, porque assim, eu tô quebrando vários tabus, sabe? A confeitaria saudável, ela é tão ampla e ela é tão linda, e tem tanto tabu em volta na internet, já, gente, sabe? As pessoas são muito assim, ó, é muito assim, não precisa ser assim, é um mundo amplo, entende? É a vida em equilíbrio, né? Então, a farinha de coco dá pra usar sem medo, viu, Ed? Fazendo as combinações certas. Oi, Aline. Aí, não mesmo, só os que eu faço. Por isso, Ed, por isso, viu? Esse bolo aqui, que tem farinha de coco, não vai ficar também com o gosto da farinha de coco. Mas por quê? Porque a gente tá usando aqui o suco, né? A quantidade de suco é grande. A farinha de castanha de caju também. Então, dificilmente vai deixar o gosto se você souber usar a farinha, né? Mas, Ed, faz esse bolo aqui. Eu vou soltar a receita dele amanhã no canal do YouTube. Vocês fazem essa receita, explorem, usem e abusem, sabe, das dicas que eu dou aqui. Não quer bolo de laranja? Pega um suco de maracujá, faz um... Ai, chega a me dar... que eu amo bolo de maracujá também. Ai, gente, eu sou uma formiga. Se vocês soubessem o tanto que eu sofro aqui, vocês não sabem. Vocês podem fazer bolo de maracujá.
E aí fazer uma calda também. Uma calda com xilitol. Vocês fazem uma calda, daí molham o bolo. Ai, fica perfeito, entendeu? Se quiser fazer a calda com eritritol, também pode, tá? Mas lembre-se que o eritritol, ele cristaliza mais rápido que o xilitol. Então, o eritritol a gente tem que usar alguns truques com ele. O que retarda a cristalização, né? O xilitol também cristaliza, mas o xilitol cristaliza mais rápido. Então, o que retarda a cristalização? A quantidade de gordura retarda, você vai fazer um brigadeiro, a quantidade de gordura retarda a cristalização. Cremor tártaro retarda a cristalização, que é um ácido. Inclusive a gente também usa cremor tártaro. Cremor tártaro também é um pozinho muito usado, né? E que na confeitaria saudável ele tem alguns papéis importantes ali. Isso aqui é uma dica do curso que eu tô falando aqui pra vocês. Vocês aproveitem, hein? Vocês valorizem a professora de vocês. O cremor tártaro. Então, assim, muita gente tem medo de fazer. Você vai fazer a calda? Ai, Jéssica, não quero fazer a calda com xilitol porque eu tenho desconforto intestinal ou porque o bolo já tá meio docinho. Eu quero uma calda mais suave, quero usar o eritritol. Não tem problema. Faz a calda com o eritritol. Coloca a pitadinha de cremor tártaro, mexe. O cremor tártaro vai retardar essa cristalização, tá? Como faz essa calda? Eu vou colocar uma calda. Eu não ia colocar calda, era um bolo de vovó mesmo. Eu vou colocar a calda amanhã na receita, eu coloco uma caldinha lá e vocês fazem as substituições. Pode ser, Tamires. A Tamires pediu uma calda hoje pra mim, hoje à tarde. Ai, eles têm umas caldas deliciosas. Mas calda é muito simples, tá? Água, aí o tanto que você quiser adoçar, né? E a pitadinha mortata, 2 gramas de gel. Eu vejo as coisas, vou falar pra vocês uma coisa. Tive coragem de me tornar professora porque eu vejo muito absurdo na internet, assim, sabe? Assim, eu emagreci. Hoje eu sou confeiteira saudável porque eu emagreci comendo muitas delícias e eu me apaixonei. Eu falava, meu Deus. E as pessoas perguntam, o que você fez? Eu falo, eu dei minha alimentação. Daí o pessoal fala assim, mas você come pão? Você come? Eu falo assim, gente, eu como tudo. Mas com ingredientes mais saudáveis, né? E explicava. E as pessoas tinham muita curiosidade em saber, né? Porque é possível. Então, assim, é realmente conhecer os ingredientes. Um ingrediente combina com o quê? Por que serve? Por que aquele ingrediente está ali naquela receita? Que papel que ele tá fazendo. Então não tem que ter medo, né? Que nem a Edilane falou, ai, meus bolos ficam todos com gosto de farinha de coco. Sabendo, a farinha de coco ela é barata. Então, sabendo usar elas no seu bolo, além de diminuir o valor dele no total, também vai ajudar bastante e não vai deixar com gosto de farinha de coco. Então, é realmente saber usar ela. Que aí fica tudo certo, tá tudo gostoso, tudo lindo. Eu não vejo a hora de acabar essa pandemia. Que quando acabar essa pandemia, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a dar aula presencial. Quero encontrar vocês, fazer receita com vocês pessoalmente. Imagina um bate-papo assim, a gente tomando um chazinho, todo mundo junto assim, em volta da mesa, fazendo. Uma faz pão, a outra faz bolo e a gente conversa. Eu vou ver o bolo, peraí, tá? Oi, Davi, tudo bem? O Davi é o cliente que ama doce de leite. Deixa eu ver o bolo, peraí. Vão perguntando aí que eu vou respondendo, tá? O bolo tá ficando tão lindo, tá assando ainda. Ah, eu também topo. Ah, eu sou louca, gente, eu sou louca. Eu demorei muito pra perder a timidez pra vir falar com vocês aqui, mas agora que eu perdi a timidez, eu falo desabestado. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem mais 5 minutinhos de aula. Ó, nesse bolo dá pra fazer calda. Dá pra fazer a calda de laranja, né? Mas eu gosto muito também da calda de... Ai, de limão, gente. Eu gosto de coisa cítrica com doce. Quando começará o curso, já está disponível. Não, Margarete, o curso vai abrir as vagas segunda-feira, dia 29. Eu não tô nem acreditando, gente. Olha, esse curso
eu tô tentando lançar ele desde dezembro. Desde dezembro que tá pra sair esse curso, gente. Mas assim, cada vez que eu começo a digitar, assim, porque assim, a Natuicia, eu sou a produção, aí agora eu sou a professora, eu sou o marketing, então assim, são várias funções. E sou eu que estou digitando tudo, não tô pedindo pra ninguém fazer nada, sabe? Então, assim, tem muito. Eu tô juntando no curso a minha história dentro da confeitaria, o que eu aprendi, a minha experiência com a low carb, com a funcional, como as duas pode agregar na sua vida. Você pode comer, você não pode comer, você pode comer por quê? Sabe? Então, assim, eu vejo que tem muita gente que não é diabético, não tem problema de doença, e aí tem medo de comer, por exemplo, um doce que vai açúcar de coco. Então, eu te explico, eu falo sobre o açúcar de coco para você, os benefícios que ele pode te dar. Porque se você não é diabético, por que deixar de comer um doce com açúcar de coco, com açúcar de maçã, com açúcar mascavo? Não precisa ter medo, então eu converso isso com você, sabe? Eu te explico como que funciona dentro do nosso corpo. Então, porque foi a minha experiência no meu processo de emagrecimento, então tá bem legal. Tá, Margarete? Segunda-feira. Gente, e os bônus desse curso tá incrível também. A gente vai ter bônus com o Renan. O Renan teve uma grande participação no meu processo de emagrecimento. O Renan vai dar umas aulinhas, ele vai conversar sobre mente do processo de emagrecimento. Ele é especialista em emagrecimento. A gente vai ter a Franciele como bônus. A Fran, ela é especialista em probióticos, nutricionista. Ela vai ajudar a gente também. Probiótico é o estudo do futuro, entendeu? A Fran vai dar umas aulinhas ali também de probiótico. A gente vai ter o bônus com a chefe Chino, porque assim, gente, o meu esquema é fazer confeitaria, padaria, essas coisas. Agora, comida não. Então, a chefe Chino vai dar super dicas de como reaproveitar talos, de como fazer. Olha o cheiro do bolo, ó. Já tô sentindo. A chefe Sino vai ensinar isso e a gente vai ter bônus com a Amanda Antonelli também. A Amanda Antonelli ela vai ensinar você a se posicionar na sua rede social, no seu trabalho. É mais voltado para as empreendedoras, né? Empreendedoras de qualquer área, viu, gente? É empreendedora ou tem vontade de empreender, a Amanda Antonelli vai dar um aulão pra gente. Ai, Margarete, que legal. Meu, você é nutri, você quer começar na confeitaria saudável, você sabe que você tá com a mão, você tá com a faca e o queijo na mão, né? É... Quando eu comecei na confeitaria saudável, muita gente me perguntava se eu era nutricionista, porque eu sabia falar dos alimentos, mas eu falava, não, eu não sou nutricionista. E aí o pessoal, quando você fala que você é nutricionista, isso agrega um valor no seu produto que é extraordinário, viu, Margarete? Porque você não tá vendendo só um produto saudável. Eu sempre falo aqui para as alunas. A gente não vende um produto, a gente vende saúde, a gente vende autoestima, porque a pessoa tá comendo o produto, ela tá pensando assim, cara, que gostoso e é saudável, sabe? Então a gente vende saúde, a gente vende autoestima e a gente vende bem-estar de vida, entende? Então é um produto gostoso, é um doce, é um pão, é o que for gostoso e que a pessoa come em paz, né? Então você falar que aí você nutricionista vai falar para ela, olha, esse doce aqui tem tais ingredientes, você vai falar os benefícios dos ingredientes, esquece, sucesso. Qual o valor do curso? A gente ainda não fechou o valor do curso. A gente vai fechar no sábado. Eu tô esperando o meu sócio, porque assim, gente, o conteúdo é meu, mas a parte burocrática é do meu sócio. E é ele que tá finalizando tudo certinho, porque tem que subir na plataforma, mas eu vou soltar tudo pra vocês o valor do curso. Acho que na sexta-feira, na aula de sexta-feira, eu já vou conseguir soltar pra vocês o valor do curso. Nossa, quanta coisa, que legal. Bastante coisa, bastante coisa. Por isso que por isso que tá demorando um pouquinho, mas assim, eu vou entregar completo, sabe? Então, o curso vai abrir na segunda-feira, as vagas, vocês vão adquirir o curso.
Vocês vão ter, vão ter 7 dias de garantia e as receitas elas não vão ser liberadas na segunda-feira. Eu vou liberar para vocês as aulas teóricas, porque eu quero que vocês entendam os ingredientes. Eu não quero ninguém pegando as receitas e já fazendo antes de assistir as aulas teóricas, porque as receitas não vão dar certo. As receitas não vão dar certo se vocês não assistirem às aulas teóricas, porque assim, são alguns detalhezinhos que se vocês forem fazer as receitas logo de cara, não vai dar certo. Vocês vão vir falar comigo, eu vou perguntar para vocês se vocês assistiram às aulas que deveriam assistir, que são a parte teórica, é a química dos ingredientes, e vocês vão falar que não, e ó, eu vou dar em vocês. Então, assim, tem muito conteúdo. Eu não quero que vocês comprem as receitas. Eu quero que vocês comprem o ensinamento, todo o conhecimento que eu tô passando pra vocês. É pra vocês, no dia, pegar uma receita, vocês vão falar, vão pegar lá um pão pra fazer. Vocês vão pegar o pão e tirar. Eu quero que vocês tirem de letra pra fazer, sabe? Eu não quero que vocês tenham dúvida. Ai meu Deus, mas esse ingrediente. Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Não, eu quero que vocês. Por isso que o nome é esse: Dominando a Confeitaria Saudável. Eu quero que vocês dominem o que vocês estão fazendo, entende? Porque assim. Gente, os ingredientes, eu tenho consciência que são ingredientes um pouquinho mais caros. Eu acho que ninguém aqui tá podendo jogar dinheiro fora, né? Então, tem que saber o que tá fazendo, tem que saber para que serve cada um, em que momento colocar na receita, porque não é só misturar tudo, né? Cada um tem o seu momento de colocar na receita. Para fazer bolo tem vários métodos, tem um método direto, que é esse que a gente fez, tem um método espumoso, tem um método cremoso. Então, assim, cada método influencia na quantidade de farinha que a gente vai usar, entende? Então, não é só fazer. Gente, eu acho que o bolo tá quase pronto. Deixa eu furar, deixa eu ver ele aqui pra ver se já dá pra furar ele e saber se tá bom. Nossa, e esse cheiro em Brasília? Meu Deus. Tá bom. Gente, deu tempo. Eu não acredito que eu falei tanto que deu tempo de assar o bolo. Olha que lindo. Olha, gente, pelo amor de Deus, eu não vou poder desenformar ele agora nesse exato momento. Deixa eu pegar a outra. Minha luvinha de guerra. Olha. Olha esse bolo. Vocês lembram a quantidade de massa? 2,5 dedos abaixo da forma. Olha o tanto que ele cresceu. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é um bolo low carb. Olha a estrutura, olha o tanto que ele cresceu. Eu vou apertar aqui que eu quero que vocês vejam o tanto que ele tá fofinho. E vai farinha de coco. Ó. Vocês conseguem ver o tanto que ele tá quente? Ai, meu. Vocês conseguem ver o tanto que ele tá fofinho? Ó, eu aperto o bolo quando ele tá fofinho e estruturado. Tirei do forno, não murchou nem um pedacinho. Eu aperto o bolo, ele volta, ó. Tá vendo voltando? Eu aperto, não vou apertar muito, porque como ele tá muito quente, ele ainda evaporando os líquidos aqui. Então, se apertar muito, né, como ele ainda tá terminando de cozinhar, pode afundar. Mas, ó, eu quero que vocês vejam o tanto que ele tá fofinho. Ai! Gente, eu vou depois gravar uns stories. Olha aqui, dá pra ver mais ou menos. Pra vocês verem que tá bem fofinho. Dá ou não dá pra fazer um bolo bonito? Quem fala que esse bolo é low carb, gostoso? Quem fala? Gente, só que com cafezinho, né, de Deus. Ah, eu queria cortar pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo desenformar. Assim, vai ser uma loucura desenformar um pouco quente, né? Mas vamos ver que eu já quero mostrar. Ansiosa. Espera, vamos tentar desenformar, porque ele tá bem estruturadinho, sabe? Deixa eu pegar aqui um prato.
tentar desenformar. Se eu ver que dá pra desenformar, eu já vou desenformar pra vocês verem. Porque se faz muito quente, né, ele ainda tá finalizando de... Ah, eu untei... Aqui eu untei, como é pra mim, eu untei com uma misturinha de farinha de aveia e óleo, tá? É uma misturinha, assim, um por um. Coloquei 100 gramas de... Lógico que não coloquei tudo aqui, né? Coloquei 100 gramas de óleo, 100 gramas de farinha de aveia, misturei, ficou uma meleca e eu passo em volta pra não grudar. Gente, eu acho perfeita essa misturinha. Muito melhor do que passar um de cada vez. E não gruda. De jeito maneira. Ó, tá soltinho já. Tá nem... Já tá bem soltinho. Também se tirar muito quente, ele pode grudar. Não é legal fazer... Não é legal desenformar nada quente, viu, gente? Bolo não é legal desenformar quente. Nada quente, né? Porque quente ele ainda tá terminando de cozinhar aqui, né? Que nem o brownie, por exemplo. O brownie é um produto que dá pra gente tirar do forno e já colocar na geladeira pra ele voltar, pra ele parar de cozinhar. O bolo não, o pão não, porque eles podem murchar, né? Então tem que esperar. Mas vamos aqui na loucura, no ao vivo. Eu estou avisando que pode dar um erro, alguma coisa, porque ele tá quente. Mas eu quero já mostrar pra vocês. Eu sou ansiosa. Ah, meu Deus! Tananana. Ó, ó, ó. Olha a fumaça saindo. Ah, gente, sinto muito, mas assim... A professora de vocês é um arraso. Isso aqui é da faca que eu passei no meio. E aí saiu um pedacinho. Fazer essa receita aqui, fala pra mim. Quero saber quem vai fazer essa receita aqui. Olha esse bolo, gente. Agora eu consigo mostrar. Olha a altura. Olha a perfeição que tá. Gente, é low carb, tá? Low carb, tá? De liquidificador, viu? Só pra avisar. Ó. Olha o tanto que ele tá fofinho. Deixa eu mostrar. Ó. Estão vendo? Ó, ó. Muito orgulhosa. Então é isso. Vocês têm alguma? Aline, tudo bem? Vou deixar ele passar no canal do YouTube. Eu vou ir amanhã lá no canal, viu? Esse aqui é um bolo de laranja, low carb, delicioso, maravilhoso. Super do bem, sem lactose, sem açúcar, sem glúten. Gostoso, gostoso e gostoso. Saudades, gente. A Aline é minha professora de jump, de spinning. Saudades de fazer um jump e um spinning, viu? Gente, tirem um print da professora com um bolo lindo. Façam, me marquem. Eu quero ver vocês fazendo e arrasando. Eu tô super disponível pra vocês. Se tiver alguma dúvida, manda direct. Se manda o WhatsApp. Tem gente que já vai direto no WhatsApp da loja. Pode mandar. Eu sempre tô lá respondendo. O WhatsApp da loja, quem responde os pedidos normalmente é minha mãe. Mas quando tem alguém com alguma dúvida, falando sobre, né, sobre o curso, sobre alguma dúvida de alguma receita que vocês querem fazer, aí minha mãe me passa e eu mesmo vou lá e digo que minha mãe não entende nada, viu, gente? Minha mãe não entende nada, minha mãe é só a parte financeira da empresa, tá? Então façam esse bolo lindo, ó. Low carb maravilhoso, tá bom? Gente, deu 1h10 de aula, meu Deus. Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida? Falem agora.
ou cálice para sempre? Mentira. Pode perguntar. Tem um negocinho aqui. Que isso? Deixa eu ver. Ah, não. Tudo certo. Tô aqui. Chiquérrimo. Corta ele. Ah, é verdade. Eu vou cortar. Boa, Edilane. Vou cortar. Ai. Vou mostrar bem de pertinho vocês. Tá bom? Vocês querem a fumaça saindo? A fumaceira aqui, mas não tá tão quente não, é que eu cortei. Olha que lindo dentro. Ó. Deixa eu apertar pra vocês verem. Ó, gente. Ai, gente, eu sou meio doidinha, né? Ó. Tá vendo que ele não esfarela? Não esfarela. Ó. Eita. Eita. Alguém passa o café, por favor? Tá bem com gosto de laranja, sabe? A quantidade de suco nessa receita é bastante para ficar realmente com o sabor, para a farinha de coco e a farinha de castanha de caju não roubar o sabor do sabor que a gente quer do bolo, né? Gente, perfeito. Ó, vou mostrar de novo pra vocês por dentro. Tá vendo? Ô mãe, chamar minha mãe. Deixa eu apresentar minha mãe pra você, ver se ela quer aparecer, né? Ô mãe, vem aqui. Deixa eu te mostrar para minhas alunas, para as minhas clientes. Como é que é? Você quer? Vem aqui rapidinho pra eu te mostrar. Filha, eu tô Vem rapidinho aqui pra eu te mostrar. Eu falo, Você tá brincando? Você quer... eu falo da senhora aqui um monte de vez aqui. O povo não te conhece. Mas nunca vi minha cara, né? A minha mãe também passou por processo de emagrecimento. Engordei de novo. Engordou de novo agora, mas já emagreceu de novo. Essa aqui é minha mãe, gente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Essa aqui é a Ritinha. Deixa eu tirar a máscara, Que né? responde. Olha os olhos azuis dela. Boa noite, boa noite. Come aí, mãe, um pedaço do bolo. Obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês. De laranja, com baunilha. Ó, gente, eu como tudo, hein? Ela come, gente. Eu tenho o privilégio de comer tudo e vocês só. A minha mãe come tudo, gente. Eu tenho que esconder o estoque dela. Imagina com um cafezinho. Bombom aberto. O predileto dela é o bombom aberto. Bom, né, mãe? É, e a torta de frango. E a torta de frango. Parabéns, mais uma vez. Essa é minha filha. Alguém tem aí? Tchau. Tchau. Alguém tem um café aí? Então é isso, né? Por hoje é só. Amanhã, às 20 horas, eu espero vocês pra gente fazer o bolo de chocolate funcional. E aí a gente vai falar um pouquinho da confeitaria funcional. Tá bom? Um beijo, maravilhosas. Tchau.